Quer ver uma paciente que chega com muita frequência lá no consultório? Paciente com candidíase de repetição. Ih, meu bem. Meu bem. Quer ver uma paciente que chega com muita frequência lá no consultório? Paciente com candidíase de repetição. Então hoje a minha proposta é trazer para vocês 5 dicas para evitar a sua candidíase de repetição. Bora pro vídeo! Candidíase de repetição é um tormento entre as pacientes e faz com que elas procurem muitas vezes a gente e muitas vezes precisem procurar muitos profissionais para tentar sanar esse problema que diminui tanto a qualidade de vida dessas pacientes. Antes de a gente falar sobre a candidíase de repetição, vamos falar que eu sou a doutora Luciana Muri, mas pode me chamar de doutora Lu. Esse é o nosso canal sobre saúde da mulher e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, compartilha. Minha proposta é falar sobre uma ginecologia transparente, sem tabus, para a gente poder entender tudo sobre a saúde da mulher. Bom, minha ideia hoje é dar para você 5 dicas para a gente poder evitar a candidíase de repetição. E a primeira delas é: entenda o que é a candidíase. A cândida é um fungo que vive com a gente. A gente precisa da cândida dentre todas as nossas microbactérias, microfungos, que a cândida é um fungo que vive no nosso organismo em equilíbrio. A cândida tá lá, firminha. Acontece que em algumas situações a mudança de alguns aspectos pode alterar a flora da cândida, ou seja, ela aumenta. E aí que tá o problema. E a cândida, pasmem, vive habitualmente no nosso intestino. Então, por conta de estar muito pertinho, o finalzinho do intestino da vagina, acaba que ela consegue, com a umidade da vagina, se instalar e se multiplicar dentro da vagina. Alguns fatores que façam com que essa condição de favorecimento da cândida aumentar estejam aí presentes, fazem com que aconteça a candidíase de repetição. Então, saber o que é a candidíase é muito importante. Ponto 1, já sabemos. Ponto 2, vamos evitar os fatores externos que possam piorar a sua candidíase. Dentre os fatores externos que podem estar envolvidos, tudo que torne a vagina mais úmida. Por isso que a gente sempre, quando fala sobre candidíase de repetição, a gente orienta: dormir sem calcinha, usar calcinha de tecidos que não aumentem a umidade da vagina. Infelizmente, alguns tecidos que são menos naturais fazem com que a mucosa da vagina entenda como um corpo estranho e comece a ficar com mais proliferação das bactérias da vagina, acaba ficando mais úmida, pode mudar o pH, em vez de bactéria cresce fungo. Roupa de academia, mesma coisa. O tecido da roupa de academia, por conta do suor da academia, acaba sendo um tecido que faz com que a parte da vagina também fique muito abafada e aí acaba que ela fica mais úmida. Alguns outros tecidos de roupa que a gente acaba usando no dia a dia, uma calça jeans mais apertada, ou o hábito da gente nunca, em momento algum, tá com uma roupa um pouquinho mais larga, que faz com que haja uma areação da área da vagina, podem fazer com que aumente essa umidade da vagina. Períodos mais quentes, pacientes que têm a gordurinha da coxa um pouquinho maior, tudo isso pode fazer com que aumente a umidade. Aumentou a umidade, a cândida vai lá e mete bronca. Então, evitar esses fatores externos que podem aumentar a umidade da vagina é um outro ponto muito importante para evitar a sua candidíase de repetição. Terceiro ponto, a gente precisa entender o que vai fazer melhorar. E dentre esses fatores, a gente sabe que um dos pontos principais, tendo em vista que é um fungo que naturalmente habita o nosso intestino, é a alimentação. Então, falar de alimentação quando a gente fala de candidíase de repetição é muito importante. Sabe-se que a candidíase ela aumenta principalmente em pacientes que têm hábitos alimentares com muito carboidrato e muito açúcar. E a gente esquece muitas vezes dos açúcares escondidos,
o açúcar da frutose. Algumas frutas são muito ricas em açúcar. O açúcar que a gente tem nos carboidratos, pão, biscoito, macarrão, que podem aumentar também os nossos níveis de açúcar no sangue. E onde tem açúcar, o fungo consegue caprichar bastante e se desenvolver. Essas alimentações, a gente também tem que falar sobre os alimentos inflamatórios que podem desenvolver na paciente uma disbiose intestinal. E a disbiose é uma alteração do que seria natural para aquela microbiota intestinal e aumenta os germes considerados ruins, patológicos. Então, a nossa alimentação, por conta da disbiose, do aumento do carboidrato, da possibilidade do aumento do açúcar, alimentos inflamatórios, é um ponto que geralmente a gente tem que ficar muito de olho quando a gente está avaliando uma paciente com candidíase de repetição. Outra coisa é pensar que nem sempre é candidíase. Então, nosso quarto ponto é entender que existem diagnósticos diferenciais. Quando a gente tem uma paciente que começa a apresentar muitas vezes aquele quadro com muita recorrência, a gente precisa avaliar se de fato aquilo é uma candidíase. Existe sim algumas outras doenças que trazem quadros clínicos muito parecidos. Uma delas, por exemplo, é a vaginose citolítica. A vaginose citolítica, se você olhar na internet, a cara é muito parecida, os sintomas são muito parecidos e a gente precisa saber tratar as duas para a gente poder chegar ao diagnóstico de às vezes está tratando candidíase um monte de tempo e na verdade não é isso que você tem. Então a gente pensar em outros diagnósticos é muito importante. E o quinto ponto, minha quinta dica para você poder evitar a sua candidíase de repetição é entender uma coisa muito importante. A cândida vaginal é a repercussão de que alguma coisa no seu corpo não vai bem. Eu costumo dizer que a vagina só está alertando que alguma coisa no corpo precisa ser revista. Intestino, alimentação e estresse. E quando eu falo estresse, são todas as situações em que o seu corpo saia do natural, que o seu corpo saia daquele habitual, daquele gostosinho que para ele funciona muito bem. Então, às vezes, uma atividade física muito exacerbada, aquelas pacientes que fazem atividade física como tipo esporte de alto rendimento, muito academia, coisa que foge ao natural, podem ter um estresse metabólico, desenvolver a candidíase. Paciente que está passando por um estresse no trabalho, paciente que está passando por um estresse em casa, uma paciente pós-parto que está naquele estresse do puerpério, todas essas situações são muito facilitadoras do desenvolvimento da candidíase e se a gente não resolver esse estresse, acaba entrando num quadro de candidíase de repetição. Então é muito importante que a gente entenda que o estresse, e o estresse quando eu falo de todas as esferas, de todos os aspectos, pode ser um facilitador para o desenvolvimento da candidíase. Quando a paciente chega ao meu consultório com um quadro de candidíase de repetição, é uma consulta que geralmente demora muito tempo, porque eu preciso entender tudo o que está acontecendo. Preciso entender qual atividade física que você faz, com que frequência, como está o seu padrão alimentar, seu histórico, para ver se não tem um histórico de diabetes importante na família, como é que é a sua alimentação, para ver se você também não está caindo nessa cilada do diabetes, do excesso de carboidrato. Tudo isso precisa ser muito bem avaliado. A questão dos diagnósticos diferenciais, tudo isso vai ser muito bem avaliado para essa paciente, para a gente poder definitivamente acabar com esse quadro de candidíase de repetição. E vou trazer um brinde, vai ser a sexta dica: tratar corretamente. A gente acaba que na candidíase, quando a gente fala de fungo, a gente precisa de tratamentos longos. E a paciente, muitas vezes, quando começa a melhorar os sintomas, ela corta o tratamento, que às vezes é um tratamento um pouco mais chato. Isso é uma furada. Quando você interrompe um tratamento antes do que foi definido pelo seu médico, você pode acabar selecionando alguns fungos um pouquinho mais resistentes que numa próxima vez você tenha mais dificuldade para tratar. Então o tratamento ele tem que ser certinho conforme foi combinado com você. Especialmente se você já estiver tratando uma candidíase de repetição, que é um tratamento mais longo, um tratamento um pouquinho mais chato. Se os sintomas começarem a passar, não interrompe o tratamento. Segue, termina, porque só assim você vai conseguir ter condições de combater e melhorar a questão da candidíase de repetição. Hoje a gente fala muito sobre lactobacilos, hoje a gente fala muito sobre mudança do padrão alimentar, tratamento de desbiose intestinal, diminuição de glúten e lactose, que fazem uma diferença danada na nossa vida, e as
formas de gerenciamento de estresse. Então, se você tem candidíase de repetição, fica de olho. Existem 1000 formas de a gente poder resolver. Você não precisa ficar com essa condição. Não é uma condição que te dá nada, né? Porque você fica com uma queimação, uma ardência. Para ter relação é ruim. Para você tem que às vezes ficar trocando de roupa durante o dia, aquela secreção ali, aquele prurido, enfim. Tudo isso pode incomodar muito e tem solução. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, minhas dicas para poder evitar candidíase de repetição. E novamente, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, entra, se inscreve, conta para todo mundo que a gente começou esse canal. Vamos fazer o nosso canal chegar ao máximo de pessoas possível. Curte, compartilha, ativa o sininho. Daqui a pouco tem mais vídeo por aí.